Davi ele foi ungido rei quando Saul ainda estava sentado no trono. Samuel derramou azeite sobre a cabeça dele. O espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois disso, ele não foi para o palácio assumir o reino. A vida dele, na verdade, ficou mais difícil. Essa talvez seja uma das partes mais difíceis da espera. Quando você sabe para onde Deus está te conduzindo, exatamente aonde ele quer te levar, mas você olha ao redor e parece estar cada vez mais longe desse ponto. Hoje eu quero te mostrar, irmão, 3 coisas que Davi fez entre a unção e o trono, e o que essa história ela vai ensinar sobre permanecer fiel quando a promessa parece que está demorando. Volte comigo aqui para essa cena com calma. 1 Samuel, ou primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo de número 11 ao versículo de número 13. Descreve exatamente esse momento, porque Samuel ele pergunta para Jessé se aqueles eram todos os filhos dele, e aí Jessé responde que ainda falta o mais novo, que está lá cuidando das ovelhas. Nem tinham chamado ainda Davi para a cerimônia. Quando Davi finalmente ele chega, o Senhor diz a Samuel: levanta-te e unge-o, porque é este. E o texto vai registrar: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Samuel, ele vai embora. Ninguém organiza, sabe, uma coroação. A vida de Davi continua exatamente da mesma forma, exatamente como ela estava antes. Receber uma direção de Deus, irmão, não significa pular o processo entre o chamado e o cumprimento. Davi ainda teria responsabilidades, Davi ainda teria batalhas, Davi ainda teria perseguições, decisões difíceis a tomar, formação e muitos momentos de espera pela frente. Muita gente acredita que se Deus ele abriu uma direção, mostrou algo, todo o caminho deveria ficar mais fácil a partir daquele momento. Mas biblicamente, irmão, não é assim, não é dessa forma. A confirmação do chamado não é uma autorização para desprezar o processo. E repare no que Davi ele faz logo depois de ser ungido. Ele volta para as ovelhas. Ele volta exatamente para o momento em que ele estava antes. Ele volta e ele continua cuidando do rebanho do próprio pai. O mesmo trabalho que fazia antes de qualquer óleo tocar na sua cabeça. Pouco depois, ele é chamado para servir o rei Saul, tocando harpa para acalmar o rei em momentos que ele estava passando, momentos difíceis. E aí, depois, como escudeiro do rei, e ele não diz: olha, agora eu sou o futuro rei. Não, isso está abaixo de mim. Davi, ele foi ungido para algo grande, sem começar a desprezar aquilo que parecia pequeno. E isso conversa, irmão, diretamente com quem está esperando, sabe, ministério, oportunidade, promoção, mudança, uma porta aberta, uma resposta. Porque existe algo nas nossas mãos hoje. Mesmo que pareça menor do que aquilo que você espera viver amanhã, não despreze, irmão, a responsabilidade atual, porque ela parece menor do que aquilo que você vai viver depois. Não, e esperar, irmão, em Deus não significa simplesmente ficar sentado até ele fazer alguma coisa. Davi, ele continuou vivendo, Davi continuou servindo, Davi continuou trabalhando o tempo inteiro. Mas o momento mais forte, irmão, dessa espera acontece bem mais tarde, quando Saul ele já estava perseguindo Davi havia muitos anos, tentando matá-lo. No primeiro livro de Samuel, capítulo de número 24, descreve Saul entrando sozinho numa caverna para descansar, sem saber que Davi e os homens dele estavam escondidos lá. Os homens de Davi, eles enxergam ali uma oportunidade só. Eis aqui o dia, diz o texto, do qual o Senhor te disse: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como lhe parecer bem aos teus olhos. Olha a tentação, irmão. Davi, ele já tinha sido ungido. Saul estava perseguindo ele injustamente. E ali ele estava, sabe, ao alcance da sua mão, um jeito de acelerar tudo. Davi se aproxima, corta em silêncio uma ponta do manto de Saul, mas o coração dele dói logo depois.
E ele diz aos próprios homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa com meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a mão para contra ele, pois é ungido do Senhor. Nem toda oportunidade, irmão, que se aproxima de você ou se aproxima do resultado, sabe, veio de Deus, entenda isso. Não é como se Deus estivesse dando autorização para agir. Davi poderia ter produzido com as próprias mãos aquilo que já tinha sido anunciado sobre a vida dele, mas ele escolheu não fazer. Davi preferiu esperar pelo caminho de Deus a chegar mais rápido pelo caminho errado. Talvez o maior teste, irmão, da espera não seja descobrir se você acredita que a promessa pode acontecer, não. Talvez seja descobrir quem você se torna enquanto ela ainda não aconteceu, porque esse intervalo revelou exatamente Davi, revelou como ele tratava a autoridade, como ele reagia à injustiça, como ele lidava com as oportunidades, como ele exercia responsabilidade, como ele reagia quando ele podia se vingar e escolheu não se vingar. O tempo entre a unção e o trono, irmão, não foi um espaço vazio da história de Davi, não. Foi parte da história. Se essa história, irmão, ela tá falando, te ajudando a entender o próprio intervalo que você está vivendo, deixa um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, porque isso ajuda com que essa mensagem chegue a mais pessoas que precisam também entender, nessa espera que elas estão, que existe um espaço entre a promessa e o cumprimento dela. Davi, ele foi ungido, mas ele não assumiu o trono naquele dia. Ele continuou servindo. Ele enfrentou oposição. Ele teve a oportunidade de acelerar o processo, mas ele recusou atalhos. Talvez você também esteja vivendo, irmão, um intervalo assim, sabe? Você já sabe algumas coisas, você já recebeu alguma direção de Deus, mas a realidade ainda parece, sabe, muito distante. E isso não significa que todo desejo que você tem seja automaticamente uma promessa de Deus. Mas quando aquilo que Deus ele já revelou está claro, a sua responsabilidade continua sendo a mesma. Obedecer enquanto você espera. Você talvez não controle, sabe, o tempo entre a promessa e o cumprimento, mas você controla exatamente o tipo de pessoa que você está se tornando durante esse tempo. Davi, ele precisou continuar fiel, sabe, ao trono, enquanto o próprio trono ainda não ou parecia distante para ele. Mas existe outro homem, irmão, na Bíblia que viveu algo parecido em circunstâncias ainda mais duras. José chegou a ser esquecido dentro de uma prisão. No vídeo que está aparecendo aqui, ó, eu vou te mostrar o que aconteceu durante aqueles anos de espera e por que aquela história é tão importante para quem nesse momento sente que a própria vida não está avançando. Clique aqui e continue.